Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Quero Ser Bancário. Nesta oportunidade, nós iremos falar sobre o Banco Central do Brasil, esta que é a principal entidade supervisora do nosso sistema financeiro nacional. Esta aula, ela é uma aula tão importante que nós vamos aqui dividi-la em 3 partes. Nós temos muita coisa para falar sobre o Banco Central e é por esta razão que, para a nossa aula não ficar tão longa, nós resolvemos assim fazer esta divisão. Então fique conosco até o final desta aula e não somente isso, até também as próximas aulas sobre o Banco Central, aulas que você vai aprender muita coisa. Será bem interessante, eu te garanto. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o Banco Central do Brasil. Então vamos lá, vamos falar sobre o Banco Central do Brasil. Vale a pena lembrar para você que o Banco Central, dentro do nosso sistema financeiro nacional, está aqui localizado como uma entidade supervisora, tendo aí, essa função de cumprir e fazer cumprir as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos lá, vamos definir o que é o Banco Central do Brasil. O Banco Central é uma autarquia de natureza especial. Olha que interessante, isso já foi objeto de prova, né? Qual é o tipo de instituição que é o Banco Central do Brasil? É uma autarquia, uma pessoa jurídica criada por uma lei específica para desempenhar uma função do Estado. É isso mesmo, e a lei está logo aqui em seguida, a Lei 4595 de 1964. Esta lei que criou o Banco Central, criou também o Conselho Monetário Nacional e reorganizou o nosso sistema financeiro nacional desta forma aqui que você já aprendeu aqui comigo, desta forma que está organizado com órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores, ok? Esta lei se torna tão importante por tudo isso que eu acabei de falar, né? Além da organização do sistema financeiro, criou o Conselho Monetário e criou também o Banco Central. Mas o Banco Central, ele tem uma outra lei que também é bastante importante aqui para o nosso estudo. É a Lei Complementar, Lei Complementar número 179 de 2021, que foi a lei que trouxe para o Banco Central a sua autonomia. Eu sei que algumas pessoas, repórteres e até mesmo autoridades costumam falar independência do Banco Central. Mas você que é aluno, que é aluna de conhecimentos bancários, você deve sempre estar atento. Não se trata exatamente de uma independência, mas de uma autonomia. E como é que se caracteriza esta autonomia do Banco Central? Vamos lá para a gente entender. Caracteriza-se pela ausência de vinculação a ministério. Antes da Lei Complementar 179 de 2021, sim, o Banco Central era vinculado ao Ministério da Fazenda. Depois desta lei, não mais. O Banco Central agora, ele não tem mais esta vinculação a qualquer ministério. Caracteriza-se também pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica. E aí alguns alunos dizem assim, mas Juca, não seria o Banco Central subordinado ao Conselho Monetário Nacional? E eu digo para você, olha, esta subordinação, ela é normativa. Sim, o Banco Central se subordina às normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional. Afinal de contas, ele tem que cumprir todas essas normas. Mas isso não chega a ser uma subordinação administrativa, financeira, técnica, por exemplo. Trata-se tão somente de uma subordinação normativa, de uma
de estar ali com este papel de cumprir todas as normas do Conselho Monetário Nacional para fazer com que o nosso sistema financeiro funcione de forma adequada. Esta autonomia do Banco Central ainda se caracteriza pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, também pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos. Esta é uma das principais mudanças aí na lei, trazidas, na verdade, pela Lei Complementar 179 de 2021, que foi a criação de mandato para os dirigentes do Banco Central. Antes, eles eram nomeados e exonerados ad nutum. O que significa isso? Que eles poderiam ser nomeados e exonerados a qualquer momento. Agora não. Com o advento da Lei Complementar 179 de 2021, todos os dirigentes do Banco Central do Brasil passaram a ter aí um mandato de 4 anos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E durante o seu mandato, o presidente e todos os diretores, eles têm estabilidade no cargo. Para que eles sejam afastados do seu cargo, existem aí previsões legais e somente dentro dessas previsões é que eles podem ser afastados do seu cargo, da sua função. Nós vamos aprender tudo isso nesta aula. Quais são as possibilidades de um dirigente do Banco Central ser afastado do seu cargo? Vamos lá, vamos prosseguir. Quais são os objetivos do Banco Central? Isso aqui é bastante importante para você que vai fazer prova de carreiras bancárias. Preste atenção. O primeiro deles, o principal, é assegurar a estabilidade dos preços. E aí vem aquela pergunta: preços de quê? Preços de produtos e serviços que eu e que você consumimos. Sim, o preço da cesta básica, o preço do combustível, o preço da energia elétrica, o preço do custo da construção civil, da educação, do transporte. Não é verdade? Então, o Banco Central tem este papel. Isso pode soar um pouco estranho para você. E eu lembro que certa vez uma repórter próxima ao Banco Central, aqui no centro de Brasília, fez perguntas para pessoas que estavam ali passando ali num centro comercial, num grande shopping, o shopping mais tradicional que nós temos no centro de Brasília. E essa repórter fazia a seguinte pergunta: você sabe o que é e o que faz o Banco Central do Brasil? E, para minha surpresa, nenhuma das pessoas entrevistadas sabiam de fato o que fazia o Banco Central. Alguns diziam assim: o Banco Central é responsável por recolher os impostos que nós pagamos. O Banco Central, é responsável por isso, por aquilo, mas nenhuma pessoa de fato acertou em dizer o que fazia o Banco Central. Algumas, inclusive, nem sabiam que o Banco Central era o emissor do nosso dinheiro, o real. E aí, quando eu digo aqui para você que o objetivo fundamental do Bacen é assegurar a estabilidade de preços, talvez possa ser o caso disso soar estranho para você. Como assim, professor? Assegurar a estabilidade dos preços? É isso mesmo. Um dos principais papéis desempenhados pelo Banco Central é o de executor da política monetária criada, elaborada pelo Conselho Monetário Nacional. E o objetivo maior desta política monetária, criada pelo Conselho e executada pelo Banco Central, é exatamente atingir aquilo que nós chamamos de meta de inflação. Para você que não entende ainda o que significa a inflação é o aumento generalizado e persistente dos preços de produtos e serviços de uma determinada cesta. Então, esse aumento de preços, que nós chamamos de inflação, ele deve ser
um aumento controlado, um aumento de preços saudável para a nossa economia. Não é que não deva existir a inflação. É que a inflação ela possa existir, mas que ela esteja sob controle. Então veja, colocar uma inflação, aumentos de preços, sob controle é exatamente assegurar a estabilidade dos preços de produtos e serviços amplamente consumidos no nosso país. Então este é o objetivo maior do Banco Central. O Banco Central trabalha diuturnamente para alcançar a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e, para isso, ele precisa fazer o que nós acabamos de falar. Nós temos ainda 3 outros objetivos que seriam objetivos secundários, mas não menos importantes para o Banco Central. São eles: zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Você vai aprender ao longo dessas aulas aqui sobre o Bacen que ele é o órgão executivo central do sistema financeiro nacional. Apesar de existirem 4 entidades supervisoras no nosso sistema financeiro, o Banco Central ganha um destaque em relação às demais. Ele é o gerente, ele é o órgão executivo central do sistema financeiro. Então, por esta razão, ele trabalha para buscar aí a estabilidade e a eficiência do SFN. Outro objetivo é suavizar as flutuações do nível de atividade econômica. Veja, eu acabei de falar para você que o Banco Central trabalha diuturnamente para manter a inflação sob controle, não é verdade? Volto a dizer, inflação é o aumento generalizado e persistente dos preços de produtos e serviços. Então, o Banco Central, neste controle, neste combate da inflação, ele não pode pesar a mão. Eu digo sempre nas minhas aulas, a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Nesta missão de controlar o aumento de preços no nosso país, o Banco Central não pode tomar medidas muito severas de forma a comprometer o nível da atividade econômica. Se o Banco Central entra no combate à inflação de forma muito contundente, isso pode gerar, por exemplo, escassez, falta de emprego. Isso pode esfriar a nossa economia e trazer recessão. Da mesma forma, o Banco Central também não pode afrouxar nas medidas de controle da inflação, porque isso pode gerar, em determinadas situações, até mesmo desemprego. Então, buscar aí suavizar as flutuações do nível da atividade econômica, isso é uma função também do Banco Central, quando ele tem esta missão principal aí de alcançar as metas de inflação e de buscar estabilidade dos preços, ok? Veja como tudo está ali conectado. Neste momento, tem também o Banco Central que fomentar o pleno emprego. Eu acabei de falar para você que se o Banco Central for frouxo demais no controle da inflação, isso pode gerar desemprego. Você perguntaria, mas como assim, Juca? O que inflação tem a ver com o desemprego? Veja, se os preços dos produtos e serviços ficarem muito altos, sem controle na nossa economia, muitas pessoas vão parar de consumir. Não é verdade? Então você vai parar de consumir determinados produtos ou serviços, aqueles que você não julga tão essenciais assim, Tem aqueles que, de fato, você não pode viver sem eles, mas existem outros que você pode abrir mão, ainda que momentaneamente. E isso pode afetar algum setor da economia. Se você parar de viajar, por exemplo, não só você, muitas pessoas no nosso país, de repente,
num período de recessão, elas param de viajar. Isso pode gerar uma recessão no setor de turismo no nosso país e isso pode gerar, em consequência, desemprego. Entende agora? Se você de repente deixar de consumir determinado tipo de produto, aquele setor, né, da economia em que aquele produto está envolvido pode passar por recessão e isso gerar desemprego. Então, quando o Banco Central busca o objetivo maior, que é assegurar a estabilidade de preços, ele, de certa forma, suaviza as flutuações no nível da atividade econômica e ele também fomenta, ele colabora, contribui, ele ajuda, né, para aí fomentar o pleno emprego. Muito bem, vamos falar agora da diretoria colegiada do Banco Central. A diretoria ela é composta de 9 membros, sendo um deles o presidente, né, e 8 diretores. São os 9. Todos eles são nomeados pelo presidente após a aprovação de seus nomes pelo Senado Federal. Agora veja só, para ser diretor, dirigente do Banco Central, o que é necessário? Primeiro, tem que ser brasileiro idôneo. Chuca, o que é isso? Brasileiro idôneo. Bom, tem que ser brasileiro, pode até ser naturalizado. Não há problema algum, porque aqui, né, esse é o texto da lei, não é dito que deve ser brasileiro nato, por exemplo. Pode ser brasileiro naturalizado. E deve ser uma pessoa idônea, uma pessoa, né, que tem ali, que reúne atributos compatíveis para o cargo ao qual está sendo indicado, ok? Tem que ter uma reputação ilibada. Reputação é aquilo que falam ao meu respeito, né? Para eu ocupar um cargo tão importante de dirigente do Banco Central, eu tenho que ter essa reputação. Afinal de contas, eu irei representar o meu país em vários eventos internacionais sobre economia, sobre finanças, sobre mercado financeiro, por exemplo. Então, devo eu ter essa reputação ilibada. Tenho que ter notória capacidade em assuntos econômicos, financeiros ou comprovados conhecimentos que os qualifiquem para a função. Então você tem que ter aí, ó, né? Vamos colocar aqui, ó, notória capacidade. Você deve ser uma pessoa que reconhecidamente entende dos assuntos econômicos financeiros, né? Você tem que ter aí, ou então, comprovados conhecimentos, formação, qualificação, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado, seja lá o que for, você deve comprovar, né, que tem estes conhecimentos que te qualifiquem para a função. Esses cargos, eles são cargos técnicos, não são cargos políticos, como por exemplo, né, há muitos cargos dentro da administração pública que ali são relações políticas. Isso faz parte ali, né, do processo político, do processo eleitoral do nosso país, mas não é o caso aqui do Banco Central. São cargos altamente técnicos, ok? Então a pessoa ela deve possuir todas essas qualificações para ocupar tamanho cargo, um cargo de tamanha envergadura no nosso país. Vamos lá. O cargo de ministro de Estado, presidente do Banco Central, fica transformado no cargo de natureza especial de presidente do Banco Central do Brasil. Por que eu trago isso aqui para você? Porque de repente vai que você está estudando com um material aí desatualizado. É verdade, há muito material desatualizado, videoaulas, apostilas que circulam por aí, né? Então, veja, antes da Lei Complementar 179, o presidente do Banco Central ele tinha status de ministro de Estado. E aí, com o advento da lei, ele deixou de ter esse status. Agora, o cargo de presidente do Banco Central chama-se cargo de natureza especial, presidente do Banco Central do Brasil. Grave isso. O presidente do Banco Central do Brasil deverá apresentar
no Senado Federal, em arguição pública, no primeiro e no segundo semestres de cada ano, relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior. Bom, quero chamar sua atenção para duas coisas bem importantes. A primeira delas, você já entendeu, né, pelo objetivo aqui, principal do Banco Central, que é assegurar a estabilidade de preços, que o Banco Central tem como função primordial atingir a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Para isso ele vai trabalhar e você vai entender, né, no decorrer dessa aula, como que o Banco Central trabalha para alcançar este objetivo, mas esse objetivo tem aí relação com o controle da inflação no nosso país. Então veja, preste atenção, o presidente do Bacen, ele deve fazer uma espécie de prestação de contas desse trabalho que a instituição, na verdade, desempenha na busca da estabilidade dos preços no nosso país, no controle da inflação, na busca, né, do atingimento da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Esta espécie de prestação de contas, ela acontece no Senado Federal, em arguição pública. O que isso significa? Que o presidente do Bacen, ele vai ao Senado para ser questionado, para responder perguntas, questionamentos, prestar esclarecimentos para o Senado sobre este trabalho que ele deve desempenhar aí neste controle da estabilidade dos preços, ok? Neste controle da inflação. Muito bem, e esta prestação de contas, ela é documentada naquilo que nós chamamos de relatório de inflação. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Preste atenção. O nome deste documento mudou em 2024 para, valer a partir de 1º de janeiro de 2025. Veja, relatório de inflação é até o dia 31 de dezembro de 2024. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, este documento passará a se chamar Relatório de Política Monetária. Grave isso pode aparecer na sua prova, ok? Então é isso. O presidente do Bacen levará o relatório de política monetária, a partir do ano de 2025 até 31 de dezembro de 2024, continua sendo o relatório de inflação, mas ele deve levar este documento, em cada semestre do ano para o Senado Federal e ali se colocar, na posição de responder aos questionamentos, às dúvidas, para ali a Casa Legislativa, que é o Senado Federal. Vamos lá. Como é que se dá aí as nomeações dos diretores do Bacen? Eu fiz aqui um esquema para que você entenda. Então preste atenção. Olha só, você já sabe que os diretores são nomeados pelo presidente da República após a aprovação do Senado. Ok. E como é que o presidente da República nomeia todos esses membros da diretoria do Banco Central? Ele vai nomear da seguinte forma: no seu primeiro ano de mandato presidencial, ele vai nomear 2 diretores para o Banco Central. E isso vai se dar no dia 1º de março. Ok? Então, o presidente foi eleito, tomou posse dia 1º de janeiro, do seu primeiro ano do mandato, e aí dia 1º de março, 2 meses depois, ele tem que nomear 2 diretores para o Banco Central. Esses 2 diretores irão cumprir um mandato de 4 anos. Muito bem, vamos lá, vamos para o segundo ano do mandato presidencial. O que o presidente da República deve fazer? Nomear mais 2 diretores para o Banco Central. Só que agora é no dia 1º de janeiro. Juca, por que não continua ali, sendo 1º de março? A lei determinou que é 1º de janeiro, no segundo
no terceiro e no quarto ano do mandato presidencial. Aí vem assim aquela pergunta, né? Mas Juca, por que não é 1º de janeiro para todos os anos? Veja, 1º de janeiro do primeiro ano do mandato presidencial é o dia que o presidente toma posse. Não há sentido nisso, ele tomar posse e ele já ter que ali nomear diretores para o Banco Central. Por esta razão, é 1º de março, no primeiro ano apenas, tá bom? Nos demais anos, sempre, 1º de janeiro, ok? Então vamos lá, 2 diretores no segundo ano do mandato presidencial. No terceiro ano aqui é interessante, preste atenção, são 2 diretores e mais o presidente do Bacen. E aí você entende que o presidente do Bacen, ele entra exatamente ali, no meio do mandato presidencial. Quando já se passaram 2 anos e agora restam mais 2 anos de mandato para o presidente da República. Isso aqui é interessante. Veja, vamos ver se você entendeu. Isso aqui quer dizer o seguinte: o presidente da República, ele nomeia o presidente do Bacen. Esse presidente vai ficar os 2 últimos anos do seu mandato ali, né, comandando o Banco Central. E entra nos 2 primeiros anos do mandato do seu sucessor. Olha que interessante, né? Então, vamos imaginar que um determinado presidente não se reeleja e venha o seu sucessor. Este sucessor terá nos seus 2 primeiros anos o presidente do Bacen nomeado pelo seu antecessor. Somente no meio do seu mandato é que ele nomeará um novo presidente do Bacen e o mesmo vai acontecer com o seu sucessor. Herdará um presidente do Bacen que estará ali nos seus 2 primeiros anos de mandato presidencial. Isso é interessante porque há uma certa desvinculação política no comando do Banco Central. Entende agora? Então, quando você tem ali um presidente, por exemplo, de um viés político nomeando o presidente do Bacen e o seu sucessor é de um outro viés, né, de um outro segmento, de uma outra, né, vamos dizer assim, ideologia política, né? Você tem ali um presidente do Banco Central que foi nomeado pelo antecessor com outro espectro político. Isso é bastante interessante, isso reforça a autonomia do Bacen pela desvinculação político-partidária. Vamos lá, então no 4º e último ano do mandato presidencial, restam aí apenas mais 2 diretores a serem nomeados pelo presidente da República. Você pode ver que são 2 em cada ano, né? São 4 anos, então 2 em cada ano são 8, e mais um aí, né, que é o presidente no terceiro ano. Lembre-se, no terceiro ano do mandato presidencial, são 3 membros da diretoria, o presidente e mais 2 diretores, todos para cumprirem mandato de 4 anos. Vamos lá, vamos seguir. O presidente e os diretores do Banco Central do Brasil poderão ser reconduzidos uma vez, por decisão do presidente da República. Seria talvez o caso mais assim, vamos dizer, mais esperado, mais, menos surpreendente, vamos dizer assim, de um presidente da República se reeleger e manter o presidente nomeado no seu mandato anterior. E aí ele pode reconduzir para mais 4 anos. Só podem ser reconduzidos uma única vez, tá? Não mais, ok? Não é só o presidente, mas o presidente do Banco Central e todos os seus diretores podem aí ser reconduzidos. Vamos lá. O prazo de gestão do presidente e de cada um dos diretores do Banco Central estender-se-á até a investidura do sucessor no cargo. Veja, até a investidura, quando de fato o sucessor ele passa, ali a cumprir as suas funções. Então, até que ele assuma a sua função e passe de fato a ser diretor do Bacen, o seu antecessor vai levar a gestão até este dia. Vamos lá, a diretoria colegiada reúne-se
ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente na forma prevista no regimento do Bacen, presentes no mínimo o presidente ou seu substituto e metade do número dos diretores. Daqui a gente pode tirar alguns conhecimentos bastante interessantes. Primeiro deles, há reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias na diretoria do Bacen. Da mesma forma que você aprendeu lá no Conselho Monetário Nacional. Este é o primeiro conhecimento. Segundo conhecimento, são muitas reuniões, não é verdade? São reuniões semanais. Cuidado para você não confundir. Lá no Conselho Monetário são reuniões mensais. Aqui na diretoria do Banco Central são reuniões semanais. Toda semana tem reunião ordinária da diretoria do Bacen. Outro conhecimento que é bastante interessante. O presidente do Bacen, ele tem um substituto. E este substituto, ele é escolhido pelo próprio presidente do Bacen, dentre os demais diretores. É uma decisão dele, não é uma decisão do presidente da República, por exemplo. O presidente do Bacen vai ver qual dos demais seria, pelo critério que ele estabelecer, de repente o mais confiável, o mais técnico, o mais próximo, enfim. O critério é um critério ali do próprio presidente do Bacen. Ele vai escolher um dentre os 8 para ser o seu substituto. E aí ele vai conduzir os trabalhos do presidente do Bacen na sua ausência, ok? Vamos lá, vamos seguir. O presidente e os diretores do Bacen serão exonerados pelo presidente da República. Veja, é o presidente da República quem os nomeia e é também o presidente da República quem os exonera. E para exonerar um dirigente do Banco Central, precisa haver um dos 4 motivos que eu passo a apresentar agora para você. O primeiro deles é a pedido. Sim, um dos dirigentes do Banco Central pode pedir ao presidente da República a sua exoneração. Cabe a ele, pelas razões que julgar viáveis, chegar ao presidente da República, isso deve ser documentado, e solicitar a sua exoneração, e assim o presidente da República o fará. Um outro caso, no caso de acometimento de enfermidade que incapacite o titular para o exercício do cargo. Bom, terceira possibilidade, quando sofrerem condenação. Veja, eu vou destacar aqui para você a palavra, condenação. Não é, por exemplo, indiciamento, ok? Condenação. Veja, para reforçar, mediante decisão transitada em julgado. Uma condenação que chegou ao trânsito em julgado, tá? Uma decisão final já, ok? Trânsito em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela prática de ato de improbidade administrativa. Não chega nem a ser qualquer ato ilícito. Deve ser por improbidade administrativa ou um crime cuja pena acarrete, ainda que temporariamente, a proibição de acesso a cargos públicos. Bom, isso aqui é o que está na lei. Eu acho bem difícil que uma situação dessa aconteça com um dirigente do Banco Central, mas está aí. Você entendeu que um presidente do Bacen, um diretor do Bacen pode ser reconduzido, para mais 4 anos. De repente, aí no decorrer de 8 anos, um processo, aí de improbidade administrativa ou de um crime, que tenha essa pena aí, de não poder ocupar cargo público, possa ir dentro desses 8 anos tramitar, chegar ao trânsito em julgado e o dirigente do Banco Central ser afastado por esta razão. Acho bastante difícil isso acontecer, mas está aí previsto na nossa legislação, na lei complementar. Vamos lá. Quarta e última situação. Quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central. Aqui, no linguajar popular, seria quando a pessoa não trabalha bem. Ela tem um desempenho insatisfatório, ela falta muito às reuniões sem uma justificativa, ela não desempenha
né, seu ofício de forma a cumprir com os objetivos do Bacen. Também acho uma situação bastante difícil de acontecer, bastante inusitada, né? Ninguém quer, assim, ocupar um cargo desse e sair dessa forma, mas, como eu disse, está previsto na lei e vale aí para a nossa prova, ok? Bom, essa situação, ela deve acontecer da seguinte forma, preste atenção. Na hipótese de que trata o item acima, compete ao Conselho Monetário Nacional submeter ao presidente da República a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Então não é algo tão simples. O Conselho Monetário vai propor isso ao presidente da República, o presidente submeterá isso ao Senado Federal. O Senado deve aprovar essa exoneração por maioria absoluta e só assim o dirigente do Banco Central será exonerado do cargo por esta razão. Vamos lá, vamos concluir aí a nossa aula. Ocorrendo vacância do cargo de presidente ou de diretor do Banco Central, um substituto será indicado e nomeado para completar o mandato, devendo a posse ocorrer no prazo de 15 dias, contado da aprovação do nome pelo Senado Federal. Então, caso algum dirigente do Bacen saia da diretoria por algum desses 4 motivos, vamos relembrá-los: a pedido, no caso de acometimento de enfermidade, uma enfermidade que o incapacite para o exercício do cargo, sofrer uma condenação por improbidade administrativa ou um crime, né, que a pena acarrete na não ocupação de um cargo público, ou então nessa questão aí, né, de apresentar um desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central, saindo do Bacen. Numa dessas condições, nós temos aí a vacância do cargo. O cargo fica vago e ele deve ser ocupado desta forma que nós acabamos de ver. Um substituto deve ser indicado e nomeado para completar o mandato. Então ele vai completar o restante dos 4 anos que faltam para aquele dirigente exonerado, devendo a posse ocorrer no prazo de 15 dias, contado da aprovação do seu nome pelo Senado Federal. Lembre-se, nomeado pelo presidente, mesmo se for para cumprir o restante do mandato, nomeado pelo presidente após a aprovação do Senado Federal. Na hipótese de vacância, o cargo de presidente do Banco Central do Brasil será exercido interinamente até que o novo, né, presidente seja nomeado. O cargo não pode ficar vago. Então, até que um novo presidente seja nomeado pelo presidente da República, após a aprovação do Senado Federal, interinamente, um dos demais diretores vai ocupar este cargo. Veja, na hipótese de vacância, o cargo de presidente do Banco Central do Brasil será exercido interinamente pelo diretor com mais tempo no exercício do cargo. Aí você veja, né? Existem diretores que eles são nomeados juntos. 2 diretores, são nomeados no mesmo ano. Muito provavelmente numa mesma data. Aí vem aquela questão, aquele que está há mais tempo no cargo, mas Juca, não tem alguém que foi nomeado no mesmo dia que esse tal e ambos têm o mesmo tempo no cargo? Aí vem esse critério de desempate. Veja, será exercido interinamente pelo diretor com mais tempo no exercício do cargo e dentre os diretores com o mesmo tempo de exercício pelo mais idoso, até a nomeação do novo presidente. Então, se houver um empate no tempo, né, que está ali no exercício do cargo, será o mais idoso dos 2. Tudo bem? Então, é assim que funciona a substituição do cargo de presidente do Bacen nesses casos aí de exoneração previstos na lei. Então é isso, nós vamos ficando por aqui,
na nossa aula do Banco Central, essa primeira parte, e nós vamos prosseguir ainda falando sobre o Bacen nas próximas aulas. Vamos falar sobre o Banco Central, ainda falando das suas atribuições, como que o Banco Central ele é descrito ali na Constituição, o papel do Banco Central na supervisão das instituições financeiras, como que o Banco Central, ele é ali descrito na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo isso você vai ver nas próximas aulas, além de realizarmos aí algumas questões de concursos anteriores. Então eu te vejo na próxima aula. Até lá. Valeu!